Olá, eu sou Paulo Fleury Teixeira, sou filósofo com foco em análise histórica, social e econômica e sou médico com especialidade em saúde pública, medicina preventiva e também com expertise na medicina canabinoide, no uso médico dos produtos de cannabis. Seus princípios ativos, né? E estou lançando uma série, né, de vídeos aqui com análise histórico-social contemporânea, especialmente focalizada na crise mundial que nós estamos vivendo, com suas diversas facetas. O último vídeo foi focalizado em alguns elementos fundamentais, teóricos, se pode dizer, para essa análise ou desta análise. E eu vou dar uma continuidade com um vídeo bem rápido hoje sobre o processo histórico contemporâneo, os seus determinantes fundamentais e seus mecanismos, contradições e tendências predominantes. É disso que eu vou tratar agora. A partir da Revolução Industrial, com o desenvolvimento histórico que ocorreu desde então, né, foi consolidado progressivamente um sistema econômico capitalista mundial. As características da economia capitalista passaram a poder ser, então, analisadas e compreendidas no nível de um sistema mundial. Nesse nível de análise foi possível perceber ou intuir há um movimento histórico característico em que uma onda liberalizante é sucedida por uma onda socializante e, inversamente, a onda socializante é sucedida por uma nova onda liberalizante e deve ser assim sucessivamente, contudo, com uma tendência de socialização progressiva, que deve mudar as características desse processo também progressivamente. As características, ou as próprias características fundamentais da economia capitalista explicam essa tendência e essas ondulações, este movimento ondular. O progressivo desenvolvimento científico e tecnológico da capacidade produtiva humana, nossa capacidade de produzir, né? O desenvolvimento da produtividade e da automação da produção, por um lado, e sua expansão e integração mundiais da própria economia, né? Por outro lado, eles são, por assim dizer, consequências palpáveis. São, por assim dizer, consequências palpáveis da economia capitalista, oriundas da própria lógica econômica deste modo de produção, ou seja, a lógica econômica capitalista. E são marcas inquestionáveis do sistema capitalista mundial até aqui. Esse desenvolvimento produtivo, científico e tecnológico e a integração no próprio sistema capitalista mundial. Essa integração produtiva, comercial, financeira, mundial, que nós vemos acontecer progressivamente. Mas a concentração progressiva da riqueza também é gerada pela lógica própria da economia capitalista, uma economia capitalista liberal. E isso leva necessariamente a grandes crises sistêmicas do capitalismo, ou seja, as crises generalizadas de realização no sistema capitalista. A cada crise desse padrão, essas grandes crises sistêmicas de realização da economia capitalista, a cada crise deste padrão, a solução, custe o que custar, será reiteradamente de maior socialização. Isto é uma dinâmica da sociedade capitalista com suas características fundamentais que eu descrevi acima. Uma consequência dessas características, né?
cada crise desse padrão será superada dentro da economia capitalista por um processo de maior socialização, por um novo processo de socializante, com mais regulação e coordenação da economia, com redistribuição da riqueza social, maior acesso a recursos e serviços para a população em geral, para as massas. Cada ciclo de desenvolvimento socializante deve, no entanto, ter fim quando as suas leis, regras e sistemas instituídos tiverem se tornado obsoletos ou restritivos demais para a progressão do desenvolvimento produtivo e da mundialização da produção e da vida social. Enquanto persistir a economia capitalista, essa onda socializante será, então, suplantada por uma nova onda liberal, como vivemos ainda a chamada onda liberal, que, no entanto, agora chega ao seu fim. Estamos agora exatamente entrando num ponto máximo da crise de fim da onda neoliberal. Corresponde ilustrativamente, talvez, ao ano de 1929, ou próximo disso, no século passado, considerando que naquele período a grande crise econômica teria começado em torno de 1913 e no atual em torno de 2007. Mas passamos até aqui sem uma grande crise de quebradeira generalizada no sistema financeiro e produtivo capitalista mundial, em nenhum país especificamente, em nível da crise de 29, suas consequências mundiais, né? Não, nada disso aconteceu até agora nesse nível e também não aconteceu nenhuma grande guerra mundial. Certamente isso se deu ao aprendizado e desenvolvimento histórico que levou a um largo emprego de recursos públicos em medidas anticíclicas para o sistema financeiro e de proteção social, que foram lançadas, né, em ondas desde 2007 para cá. Mas agora parece que os recursos públicos para novas rodadas de socorro à economia estão quase esgotados nos Estados Unidos e na Europa, com as suas dívidas públicas já em crise nesses países, né? E o risco de grandes crises financeiras, grandes guerras mundiais e guerras civis envolvendo os países ricos é, de fato, evidentemente, crescente no mundo atual. Enquanto prevalecerem nos centros de decisão política e corporativa as forças capitalistas liberais, hoje já essencialmente regressivas, as forças de defesa da concentração da riqueza, de contraposição aos sistemas de governança transnacionais e globais, enquanto essas forças prevalecerem, este risco, que já é altíssimo, será mesmo sempre crescente, porque a crise não poderá ser suplantada senão quando as novas políticas socializantes de coordenação e integração da produção mundial e de redistribuição de riquezas passarem a ser adotadas largamente no mundo.